Se tratando de outros adoçantes, nós temos adoçantes naturais, como por exemplo a estévia. Não é calórica, não fornece nenhum tipo de caloria. Agora eu vou falar dos adoçantes que não são calóricos, tá? A estévia não tem calorias, ela é natural, ela vem de uma planta. A gente tem o eritritol também, que não tem caloria, é um açúcar de álcool e também vem de plantas, também tem nas plantas. Tá, ok, beleza. E a gente tem outros adoçantes que são, por exemplo, não vou falar todos, tá, gente? A gente tem adoçantes de diversos tipos. Tem um que agora eu não me lembro o nome, que é um nome que agora eu não me lembro, porque como eu falei pra vocês, eu não estudei antes pra fazer essa live, não pontuei tudo certinho pra conversar com vocês. Só vim aqui falar o que eu sei. Tá? Então, estévia, a gente tem o eritritol, a gente tem esse Longueuil, a gente tem adoçantes que são naturais, que são esses e alguns outros, que não são calóricos, não fornecem energia. E a gente tem adoçantes artificiais, como por exemplo a aspartame, a gente tem a cesulfame-K, a gente tem a sacarina sódica, a gente tem, já falei, ciclamato, a gente tem um monte de tipos de adoçantes que são desenvolvidos em laboratório também, tá? O único detalhe é o seguinte, tanto dos naturais como dos artificiais, tudo depende, para eu dizer para vocês, da segurança do consumo deste tipo de adoçante perante aos desfechos que a gente tem nos estudos. O que acontece é que a maioria dos adoçantes naturais, por mais naturais que sejam, né, a gente não tem tempo de estudo suficiente. A gente não tem mais do que 50 anos de estudo com os mesmos para dizer qual é o desfecho no longo prazo de uso, tá? Na dieta das pessoas. Determinada população utilizou estévia por 50 anos e a gente percebe que aquela parte da população que consumiu estévia morreu mais do que aquela parte que consumiu, sei lá, o eritritol, entendeu? Não tem esse tipo de estudo. O adoçante que foi mais estudado até hoje, na verdade o mais antigo, é a sacarina. E também tem o aspartame. Então, o aspartame a gente já sabe que é cancerígeno. Isso a gente já tem, isso já é evidência. Então, quanto menos aspartame, melhor para você e para sua saúde, tá? Com relação à sacarina sódica, também já tem um monte de evidência sobre os estudos dela e ainda muita coisa sendo estudada. É considerada a menos pior justamente porque ela tem tanto tempo de estudo, não interfere tanto na questão de morte com relação ao uso da mesma, não teve nenhuma diferença significativa. E também não teve diferença significativa desses estudos mais antigos com relação à resistência à insulina, mas recentemente está sendo estudado e parece que ela também afeta essa questão de alteração da microflora, assim como a cesulfame-K, assim como e principalmente o ciclamato, tá? Então a questão dos adoçantes eles podem ter efeitos, por mais que eles não tenham calorias, e calorias não é a coisa mais importante, são importantes, mas não é o principal foco. Mas assim, com relação aos adoçantes, essa questão aí dos estudos e tudo mais, a gente não tem todo um parecer de todos eles. Mas, conforme esses estudos aí, ciclamato e tudo mais, quanto menos deles melhor, porque justamente tem algum efeito na microflora. Nessa questão de resistência à insulina, pode não ter caloria, mas vai ter algum efeito nocivo para a sua saúde. E muitos estudos já demonstraram que há também aumento da sua glicose plasmática, tá? Por mais que ele não forneça glicose, ele vai induzir a produção de glicose a partir do nosso fígado, né? Que é quem produz, tá? A sucralose é muito nova mesmo, e ela também é desenvolvida em laboratório, ou seja, ela é um adoçante artificial, vem sendo muito utilizada, especialmente para diabéticos, né? Muito propagandeada para esse tipo de função, para essa finalidade. A mesma também não se sabe da segurança, porque como eu falei, ela é muito nova, tá? Então é muito importante que a gente procure ir reduzindo o consumo de açúcar de uma vez. Por quê? Por que a gente tem que reduzir? Primeiro porque a gente não sabe da segurança dos adoçantes, né? E também porque já foi visto que eles realmente mais prejudicam do que realmente trazem benefícios.